Fala turma, tudo bom? Aqui é o Cássio, professor de português. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós temos um texto aí, o título dele, olha, Gentileza gera gentileza, profeta gentileza, José da Trino. Então, basicamente, esse texto, ele vai abordar sobre a vida do José da Trino. Então ele começa dizendo, se você já deve ter ouvido falar ou lido a frase ao lado, gentileza gera gentileza. Então ele pede para conhecer um pouco mais desse autor, lendo a biografia dele. Então esse texto aqui, ele vem em formato de biografia. Então você vai me perguntar, poxa professor, mas o que é uma biografia? Nada mais é do que você relatar, narrar, contar sobre a história de vida de certa pessoa. Por isso que nós chamamos de biografia, tá? Então, gentileza gera gentileza, profeta gentileza, José da Trino. Por mais de 20 anos, circulou pelo Rio com sua bata branca, cheia de apliques e com seu estandarte, pregava nas praças e nas barcas entre Rio e Niterói, anunciando sem cansar, gentileza gera gentileza, entre aspas. Escreveu seus pensamentos em 56 pilastras do viaduto do Caju, na entrada da cidade. Era um andarilho que podia ser visto em qualquer bairro da cidade, das praias à mais distante periferia. Quem foi José da Trino, o profeta gentileza? Empresário do setor de transporte de carga em Niterói, José da Trino, 1917-1996, nascido em Cafelândia, no interior paulista, tornou-se gentileza após uma epifania, a véspera do Natal de 1961. Teve a visão do que acreditou ser o fim dos tempos, vendeu todos os bens e virou pregador de rua. Costurou um manto branco, pintou nele dizeres sobre bondade e beleza, deixou a barba crescer e decidiu cruzar o país. Foi chamado de louco e tomou eletrochoque porque repetia, entre aspas, o mundo é uma escola de amor. No viaduto do Caju, zona portuária do Rio, resistem em verde, amarelo e azul, pintados sobre o concreto cinza, 56 aforismos, com mensagens sobre gentileza, natureza, amor, espiritualidade, males, capitalismo, contornadas pelo verde e amarelo da nossa bandeira. Criou um grafismo próprio como universo, amor, conhecer e várias outras, atribuindo significado mais amplo a essas palavras. Quando acusado de não saber escrever, ele se defendia, entre aspas, eu não sei escrever ou você que não sabe ler. Conhecer é de conhecer o ser, conhecer a si mesmo. Faleceu em 28 de maio de 1996, em Mirandópolis, São Paulo, aos 79 anos. Após sua morte, as mensagens foram pichadas e posteriormente apagadas com tinta cinza. Graças à iniciativa de um professor universitário, organizou-se um movimento de restauração e tombamento desses murais. Esse texto ele foi adaptado do site www.revistaprosaversoearte.com, gentileza gera gentileza, profeta gentileza, José da Trino. Bom, em seguida vem aí uma partezinha que vai falar sobre algumas palavrinhas, é o fique ligado. Ele diz, entenda o significado de algumas palavras do texto. Nós temos epifania, nós temos aforismos e temos grafismo. Então, a primeira palavra, epifania, é uma revelação inesperada, tá? A segunda palavra, o significado de aforismos é uma frase que, em poucas palavras, explica um princípio moral.
E a última palavra nós temos grafismo, é a maneira como se produzem os traços da escrita, ok? Bom, aí na atividade 5 diz o seguinte: o gênero textual ou o tipo de texto que acabamos de ler é uma biografia. A principal característica desse gênero é letra A, letra B, letra C ou letra D. Então você vai marcar qual é a característica do gênero textual chamado biografia, tá? Na atividade 6 diz o seguinte, ó: localize no texto e transcreva abaixo o argumento que o profeta Gentileza utilizava para se defender das críticas ao seu grafismo. Ou seja, o que ele dizia quando alguém criticava a maneira dele escrever. Você vai retirar do texto justamente o que ele falava, ou seja, o argumento dele, ok? Bom, então continuando, nós temos aí na página seguinte uma música, a letra de canção Gentileza, de Marisa Monte. Então vou colocar aqui para tocar, para a gente acompanhar, certo? Essa canção. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Por isso eu pergunto a você no mundo se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Bom, turma, então é isso daí. Aí agora nós vamos justamente responder a atividade número 7, tá? A 7 está pedindo para você circular, ó. Circule na letra da música a estrofe que narra um fato ocorrido após a morte do profeta Gentileza, citado na biografia que lemos anteriormente. Então você vai circular nesse texto aí, nessa letra de canção, uma estrofe. O que é estrofe? É justamente um conjunto de versos, tá? Nós vemos aí, ó, vários grupos de versos juntinhos, né? Então, são várias estrofes, tá bom? Então, eu quero que você circule justamente a estrofe, o conjunto de versos que narra
um fato ocorrido após a morte do profeta, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só isso, tá? Se cuidem e vamos continuar aí na luta contra o coronavírus, tá bom?